Boa noite, pessoal. Hoje é dia 31 de julho, um sábado frio aqui em São Paulo. E olha quem eu trouxe para fazer evangelho com a gente, tia Lúcia e Júnior. Tia, dá boa noite para o pessoal. Boa noite, queridos. Muito frio. Ju, e aí, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite, tia Lúcia. Tudo bem? Aqui tá bastante frio. Câmbio! Câmbio! Hoje a gente pegou a tia Lúcia. Estamos dando um jeito aqui para a internet funcionar direitinho, né? Para a gente aproveitar do conhecimento dela, né, Ju? É isso aí, tem que aproveitar. Coitadinha de mim, não tem nenhum conhecimento. Tá Senhora no... que A pensa. tia tá entre nós aqui, Lu, no vídeo aqui. Ela tá É bem isso no aí. meio. É isso aí. Ó, então, gente, boa noite a todos. Nós vamos hoje falar do capítulo 8. O capítulo 8, que é Deixai vir a mim os pequeninos. E a gente vai falar exatamente esse item, que são os itens 18 e 19. O item 18, escrito por João, o evangelista, e o item 19, assinado por um espírito protetor, em Bordeaux. Então, ó, aquele esquema, tá? Eu vou lendo. Aí hoje a gente tem a tia e o Ju para comentar, tá bom? Vou começar a leitura. Que honra! Então, vou começar, ó. Disse o Cristo: Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Vamos parar aqui, Ju? Tá bom, Lu. Quer começar? Vamos lá. Que ele fala aqui, ele já começa citando Jesus, né? Que Jesus que disse: Deixar vir a mim os pequeninos. Na ocasião, quando aconteceu essa frase, o que estava acontecendo? Jesus estava lá fazendo, junto lá com os discípulos, pregando lá para as pessoas, falando com as pessoas. E aí tinha algumas crianças que queriam chegar próximo de Jesus. E aí os adultos falaram, opa, tira essas crianças daqui, né? Não deixa as crianças aqui não, que elas vão atrapalhar. E Jesus vendo tudo aquilo, ele falou, opa, não, pera, deixem vir a minhas criancinhas. Foi aí que tem o contexto onde está essa frase, né, tia? É isso? Não estou errado não, né? Então, Então, mas aí, Júnior, ele fala das criancinhas, mas pensando nas almas que são ainda muito sem conhecimento. Sim. Por isso que eu acho que quando a gente faz a prece, a gente deve pedir para os ladrões, os assassinos, os presidiários, porque eles não têm o conhecimento que nós já conseguimos, graças a Deus. Então, eles precisam muito mais do que um Chico Xavier, um Divaldo, que já está iluminado, a gente pode orar por eles, mas orar mais por esses necessitados, porque eles não têm conhecimento. E, às vezes, erra, não tanto por maldade, mas por ignorância. E é isso que Jesus queria dizer. A infância, não a infância pequenininha, mas esses espíritos que ainda não têm conhecimento.
É isso aí, né, tia? Mas é isso aí, Ju? Então, é exatamente isso. Olha só, a simplicidade, né? De uma pequena frase que Jesus coloca ali, mas ele está mostrando uma outra coisa muito maior, né? É uma coisa maior ainda, porque realmente, né? A criança, ela não tem ainda o julgo, ela não tem ainda toda a consciência, ela não está totalmente liberta, ela não tem conhecimento ainda. A criança é pura, né? No seu, tem uma pureza. A As criança tem... crianças de antigamente, porque as de agora Não, são muito tia, não, sadias. não, elas têm sim, elas têm. Comparando com a gente, mas aí é que tá, igual a senhora falou, né? Jesus, ele amplia, e nós, se a gente for buscar dentro do que Jesus está falando, ele está ampliando mesmo. Porque na cruz ele mesmo disse, quando ele estava lá padecendo, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? É, então, como se diz? Nós estamos ainda na nossa infância espiritual, né? Nós estamos ainda numa trincheira de progresso e Jesus sabe disso, né? Que nós não temos ainda, mesmo adultos, né? Nós não temos esse discernimento todo e ele está querendo exatamente falar essas coisas para a gente, né, Lu? É isso aí. A gente, a gente sempre tem, se a gente comparar, né, o nosso jeito de viver, a nossa forma de ver o mundo, né, de reagir aos problemas, a gente pode dizer que a gente já desenvolveu, né, um pouco de paciência, um pouco de amor, né, e que tem gente ainda que vive diferente, né. A gente vê às vezes pessoas violentas, né, agressivas, mas a gente tem que entender que tudo é fase, né? E que a gente precisa um ajudar o outro, porque, né, o objetivo de todo mundo é a evolução espiritual, é ser todo mundo ali com Jesus, né? Posso ler mais um pouco? Sim. Então vou ler mais um pouco, ó. Ele continua dizendo assim: Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Lendo essa parte, eu não pude deixar de pensar em João, né? João, o apóstolo do Cristo, né? Aquele que viveu com Maria, né? Aquele ao qual Cristo falou, né? Eis aqui sua mãe, Maria, eis aqui o seu filho. O João Batista, né? Não João, é o evangelista. o evangelista. Batista. Não, esse é o Batista. evangelista. Evangelista? É, Que o João Batista era primo de Jesus, né, tia? isso. É. O João Esse é Batista o era primo. evangelista. E o evangelista foi aquele que esteve com Maria ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. E Jesus falou: Maria, eis seu Eis aqui o filho. seu filho. E João, eis aqui sua João, mãe. exatamente. Né? Sim, Então, mas aí a dúvida, esse é o evangelista. isso.
O Batista é o outro que fez o Apocalipse? Não. João? Não. O Apocalipse também foi João Batista. Não. Não? Não, não. São dois. Por isso que eu estou fazendo confusão. O João, acho que é não sei qual Não, dos mas o dois. João É esse Batista não jovem. escreveu nada, não, gente. Oi? Não, o João Batista não tem a ver com a história aqui, não. Não, João Batista não escreveu nenhuma coisa nem outra. Nenhuma, né? Isso. Quem escreveu o Apocalipse? Foi João, Foi João. o Mas evangelista. não o mesmo. O Não é o evangelista. mesmo. É. São dois. João Não, não, Evangelista. não, tem dois João. Hum. Mas o João que escreveu o Apocalipse é esse aqui, o João Batista. Não, João Evangelista. É, João Evangelista. Ó, depois a gente estuda sobre Eu isso. vou pesquisar, viu? Tá, pode pesquisar, tia. Mas voltemos aqui ao que o João Evangelista falou hoje. Hoje, Tá. ó, hoje aqui, então ele está falando que nós devemos nos entregar, né, a Jesus, aos seus conhecimentos, do mesmo jeito que a criança se entrega nos braços da mãe, né? Que a gente deve confiar, que a gente deve seguir. Que mais? E aí ele fala de Jesus. Olha que bonita essa parte. Ele fala que Jesus foi a luz que espancou as trevas, né? Foi o clarim que tocou a alvorada. Que quando Jesus chegou ao nosso planeta, quando Jesus reencarnou, ele veio iniciar um novo tempo, né? Um novo tempo para a forma como os homens lidavam uns com os outros, né? Para o jeito de entender Deus, para o jeito de se relacionar, né? Jesus que trouxe o amor aos inimigos, o perdão, né? Quer falar, Ju? E aqui ele coloca, Lu, que Jesus veio nos ensinar de uma forma diferente, como você estava falando. Não é mais aquela forma mecânica de acreditar, como os fariseus, doutores da lei, pregavam lá nas sinagogas, né? Não, agora Jesus trouxe o pensar, trouxe o amar, trouxe o compartilhar, né? Ele trouxe essas outras coisas, né? Tirando realmente o nosso ser da infância espiritual. Ele está nos trazendo a vida, ele está nos mostrando um novo horizonte, né? Saindo daquele mesmice, da mesmice, saindo do domínio de alguns. Não, ele está universalizando o amor em Deus. Não é mais aquele amor, não é mais o temor a Deus, é o amor a Deus, né, tia? É. Sem imposição, ensinando com amor, sem imposição, não é? Porque existem irmãos ainda que impõem, não é verdade? Aqui na Terra, ainda impõem, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, Jesus ensinava com amor, sem imposição. Seguia quem queria seguir. Ele não obrigava ninguém. Isso Né? mesmo. Isso que a tia falou agora me fez pensar na gente mesmo, né? Quando a gente é criança, a gente fala para a criança, não é para fazer isso, e ponto, né? Aí quando a gente vai crescendo, a gente já começa, não, por quê? Por que eu não posso, né? Então é meio parecido, né? A gente está na fase da gente não só obedecer, né? Não pode isso porque isso é proibido, não pode aquilo porque não pode. Não, né? A gente agora já é capaz de entender que o que a gente faz na nossa vida hoje tem reflexo na nossa vida do futuro, né? Entender que quando a gente planta coisas ruins, a gente semeia isso também, né? Então a gente se tornou muito mais consciente, né? Muito mais responsável. E é isso que é natural, tem que ser assim, né? Mais alguma coisa, Ju? Vou ler mais um pouco. Aquilo, ele fala também que muita coisa seria explicada, né? Que Jesus
veio trazer a luz. Só que ele também está falando aqui que foi através desse ensinamento, através agora do Espiritismo, que vem desvendar algumas coisas que Jesus vinha falando lá atrás. Né? Essa luz está vindo à tona, está sendo descoberto, né? Aquela coisa estava encoberta, agora está sendo descoberta através do Espiritismo, né? Então ele vem falando isso para a gente também. Então mostra aqui, mais uma vez, a nossa evolução espiritual, que ele vem falando aqui. Aí eu queria comentar uma coisa com vocês, que é assim, recentemente eu tenho recebido algumas ligações, né, pedindo informação, se o Nalfé está aberto e tal. E aí eu vou conversando com as pessoas, muita gente liga pedindo para se lá no centro coloca cartas, se lá no centro a gente faz consulta, né, espiritual, quanto que custa, né? E aí, quando eu vou responder, né, eu respondo assim, eu sinto um desapontamento geral, né? Porque eu falo, então, nós somos espíritas, estudamos os livros de Allan Kardec e a gente não coloca carta, não tem consulta espiritual, né? Então, essa semana mesmo eu falei, olha, a ajuda que a gente vai poder te dar não é essa que você está procurando, né? Lá no centro a gente tem o passe, a gente tem as palestras, mas nenhum espírito vai vir falar para você fazer isso ou fazer aquilo, né? O motivo do seu sofrimento. Então as pessoas ligam falando assim. Pergunta: você recebe o guia? Pergunta falando assim, porque tudo na minha vida está dando errado e eu quero saber o que que é. A gente não tem essas respostas, né? A tia que costuma conversar bastante com o pessoal, tia. O que você acha aí, tia? Como é que é? A senhora que costuma atender no atendimento fraterno, né? A senhora que faz lá no Nalfé, a senhora faz essa parte do atendimento fraterno, né, tia? Sim. Então, quando alguém chega lá desesperado, perguntando esses negócios aí que a Lu falou, a primeira coisa que eu falo é que o Espiritismo não faz milagre. A gente está ali para ajudar e para orientar, que a própria pessoa vai descobrindo como agir e se libertar das coisas que ela vem sofrendo. Sim. Então, o tratamento, se a pessoa gostar, ela fica. Se ela não gostar, ela não fica. A gente não obriga. Ninguém é obrigado a ficar no centro espírita, né? Sim. Então, muitos ficam e agradecem. Mas tem uns que saem, né? Interloco. E eu fico pensando assim, como as pessoas ainda querem, né, que alguém solucione as suas dificuldades, né? Eles. E mas sabe, assim. Lu, quando a gente não conhecia o Evangelho, não conhecia o Espiritismo, a gente também pensava assim. Sim, pensava que podia ir num lugar e eles resolverem a vida da gente. Até que a gente descobre que não é assim. Não é verdade? Exatamente. A nossa fé que faz com que nós modificamos. E nós modificando, nós modificamos as pessoas ao nosso redor, né? E modifica mesmo, viu? E no Livro dos Espíritos fala muito disso, né, Lu? Os espíritos realmente eles estão o tempo todo com a gente, né? Eles estão sempre nos influenciando, nos dando conselhos, né? Nós temos a influência dos espíritos sempre, porém, como no próprio Livro dos Espíritos diz, nós temos o livre-arbítrio para decidir se fazemos alguma coisa ou não. Se os espíritos viessem a todo tempo nos falar o que fazer, como fazer e quando fazer, nós seríamos simplesmente robozinhos. E nós não somos robozinhos, né? Nós somos seres espirituais em evolução. Isso que nós somos. E aqui no finalzinho ele fala que Jesus é essa luz sobre a montanha que ilumina todo o ambiente. Lá longe, Jesus ilumina. Jesus trouxe as mensagens dele faz mais de 2000 anos. E nós estamos aqui ainda tentando entender o que ele passou para a gente. Né? Por quê? Nós temos o livre-arbítrio.
Aqueles que já seguiram os conceitos do Espiritismo, que vem lá de Jesus, que já seguiu tudo aquilo ali, já estão bem lá na frente. Nós estamos aqui engatinhando aqui atrás, mas nós estamos indo. Até aqueles outros que Jesus coloca lá atrás, que são os menos esclarecidos. Né? Quantas pessoas ainda fazem brutalidades, são violentas, como a tia falou no começo? Estão no início da sua jornada espiritual. Mas uma hora para eles também vai chegar. Né? Nós não estamos, pelo menos aparentemente, nós não estamos mais nessa parte, nós estamos um pouquinho mais adiante. Falta um caminho grande, longo pela frente. Muitos espíritos já estão lá na frente. Bem lá na frente. A gente está aqui atrás. A tia Lúcia está lá na frente, né, tia? Imagina! Estou lá no fim da fila. Ô, tia, a gente está se fiando na senhora, tia. Quando eu chegar lá no plano espiritual, eu vou falar, eu sou amiga da tia Lúcia. Coitadinha de mim, não foi isso. Olha, Lu, eu não quero morrer agora, porque ninguém pode ir no velório, viu? Eu quero morrer depois da pandemia. Eu acho justo. É justo, tia. Fica por aí, tia. Fica aí, fica de boa, não tem pressa, tá? Gente, vou ler mais um pouco, tá? Tá. Agora, a mensagem, ela troca de interlocutor. Quem fala aqui é o espírito que assina como um espírito protetor. Vamos ver o que ele tem a nos dizer ainda sobre o deixai vir a mim os pequeninos. Ele diz assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, pois que tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua criatura frágil, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios do que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro aonde nem a traça, nem a ferrugem os devoram. E vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Bonito, né? Bonito, lindo, é? Será que nós chegaremos a isso? Nossa, tia, com certeza sim. Quando, eu não sei. Alguns milênios. Por aí, viu? Mas isso aqui pareceu poesia, né? É muito bonito, né? Eleva, né, o nosso pensamento. É um espírito protetor mesmo, né? É. Porque, nossa,
de uma simplicidade, de uma humildade que ele está colocando aqui, mas uma profundidade muito grande, né? Que ele coloca, se a gente tiver o amor e a caridade em nós, já é praticamente meio caminho andado, não é? É A só tia está ter... mostrando o tricô dela. Que Que é isso, isso, tia? Tricotando. tia? Eu ouvindo, falando e tricotando. Olha isso. Júnior, você está fazendo alguma coisa a mais, Júnior? Lu, Você está tricotando, Ju? eu tô É controlando gorrinho, aqui a gravação para ver se sai tudo certo, Lu. é gorrinho para os velhinhos, viu? A tia não perde tempo. Enquanto ela faz o evangelho, ela tricota o gorrinho. Isso aí, tia. Pois é. É para caridade, né, tia? É. A tia, ó, já tá com a mão na massa. Ó, Não, olha, não pode parar. Já que a gente tem duas mãos, duas pernas, cabeça, não pode parar. Tem que funcionar sempre para dentro. Né? é isso aí. As minhas estão sempre trabalhando, graças a Deus. É isso aí, tia. Parabéns, viu? A senhora é um exemplo para nós. Imagina. Ju, você viu que bonito o início? Muito bonito. Ele chama para perto dele os pequeninos, os tímidos, os débeis, os ignorantes, os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E ele diz que ele tem o remédio para todas essas dores. E que o remédio é o amor e a caridade. Exato. Exato. A gente, quando a gente vê alguém com problema, alguém meio estranho, a gente quer distância, né? Jesus fala, vinde a mim, né? Deixai vir a mim. Então, assim, às vezes a gente não está muito de acordo com o que Jesus disse, né? Quando a gente fica selecionando, eu vou ser amigo desse porque esse é bonito, porque esse gosta do que eu gosto, né? Eu não vou ser amigo daquele porque aquele, né? Ele é meio estranho, ele tem umas ideias estranhas. A gente fica selecionando, né? E Jesus, na verdade, né, ele chama todos os que sofrem para perto dele. Mas um dia também nós vamos chegar a isso. Não sei daqui a quantos milênios, quantos séculos, mas à medida que a gente vai estudando, vai ouvindo, vai melhorando, a gente vai crescendo. E um dia nós também chegaremos a isso, não é verdade? Exatamente. E é fundamental, né, Nós tia? precisamos é ter fé e nos esforçar. Não é verdade? Que ter fé só também não vale. Não. Fé sem esforço não funciona. Sim. Né? Na verdade, tia, assim, eu acho que a gente que já conhece, né, os ensinamentos de Jesus, a gente tem que se esforçar para ser diferente, né? A gente tem que parar de preconceito, né? A gente tem que desenvolver o respeito, desenvolver o amor, né? Aceitar as pessoas como elas são. Porque a gente também não é, né? Nenhum ser perfeito. É lógico. Somos seres humanos. Cheios de Exatamente. erros e defeitos. Todo mundo que está encarnado aqui no planeta Terra é porque tem coisa para aprender, né? Até o Divaldo, né? A gente fala tanto do Divaldo, tal, é sim, né? Uma pessoa muito importante na doutrina espírita, né? Trabalha para o bem, mas ele também está aqui, né? Aprimorando o seu espírito, né? Exato. E aquilo, dentro disso que você falou, ele coloca que aquele que tem esse amor, que tem essa caridade, que tem essa fé, que tem essa esperança dentro de si, quando ele vê as atribulações da vida, quando ele vê as dificuldades e tudo mais, ele agradece ao Pai. Ele fala: olha, que seja feita a sua vontade, porque tu sabes o que é melhor para mim. Às vezes aquilo que eu acho que é bom para mim não é. Então ele tem aqui passa a ter uma compreensão muito maior. Ele não tem o medo do futuro. Ele não fica se
como que é, se lamentando, né? Ele tem a certeza que o porvir será melhor e tudo será resolvido, porque ele tem a crença no futuro, ele sabe que essa vida aqui é só mais uma vida, né? Que a vida continua. E aqui ele mostra isso pra gente, né? Quando a gente tem esse amor dentro da gente, as coisas parecem que ficam mais leves. Não que sejam mais fáceis, não é isso, né? Mas a forma de enfrentar as dificuldades é diferente, né? Eu fico imaginando lá atrás esses espíritos que a gente cita sempre, Irmã Dulce, a Madre Teresa, cita essas pessoas que fizeram pequenos atos, só que desses pequenos atos começaram a ser grandiosos, porque abarcou aí, abraçou várias pessoas, e elas tinham dificuldades, diariamente elas tinham dificuldades, mas elas tinham a certeza de que o que precisava para continuar os seus trabalhos viria. Aí, quando eu falo delas, eu digo de outras pessoas também, que às vezes a gente nem sabe o nome, que não aparecem, a gente não vê. Anônimos, né? São pessoas anônimas que estão fazendo um trabalho incrível, só que elas não querem e não precisam aparecer. Ô, Ju, eu acho que, na verdade, assim, a gente não precisa fazer um trabalho incrível, né? Não, A gente não. precisa fazer um trabalho. Né? Nem que seja pegar o tricô da tia, né? E levar para alguém que precise. A gente pode ser esse intermediário, não pode? A gente pode ser quem tricota, a gente pode ser quem entrega, né? O importante é a gente ocupar esse lugar no mundo, né? Porque sabe aquele lance de que o mal ele ainda impera na Terra, né? Porque os bons são tímidos, né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente fazer diferença, né? Uhum. Defendendo o fraco, sabe? Estendendo a mão para quem precisa, né? A gente precisa de mais isso no mundo. Isso aí. Eu acho que a gente está. Acho que nós todos estamos nesse trilhar, né, Lu? Eu acho que dá para fazer. E isso tudo, né, Lu, começa dentro de casa, né? Com os filhos, com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, Os com os netos, netos, com os sobrinhos. Ou seja, começa no pequeno, né? E isso vai se expandindo até que se torne esse amor universal. Por enquanto a gente fala de amor familiar, que é o pequeno núcleo, mas quando alcança-se o amor universal, onde vai reinar esse amor entre todos os homens, esse mundo vai sair de provas e expiações e vai virar um mundo de regeneração, né, que já passou por esse estágio. Mas nós estamos nesse estágio e é necessário aprender. Então Jesus fala: deixe-me vir esses pequeninos. Jesus, estou chegando, né? Estou indo, né? Que nós possamos continuar indo ao encontro de Jesus, né? Porque a gente sabe que Ele ali está nos aguardando, como você disse, os débeis, os ignorantes, a gente se inclui nisso aí. Então, a gente sabe que Jesus está ali de abraçando, esperando a gente. Né? Tem hora que a gente acha que os pequeninos são os outros, né? Mas nós somos, né? Esses pequeninos, exatamente. E ele nos espera sempre, né? Ele sempre manda os seus mensageiros para nos guiar, nos orientar, né? Sempre manda alguém na nossa vida, né? Tanto encarnado como desencarnado, às vezes para dar uma orientação, para dar um caminhamento, porque às vezes a gente se encontra perdido nesse mundão e quando a gente tem fé, a gente encontra sempre pessoas amigas, companheiras que nos encaminham para lugares onde a gente pode ser esclarecido e ajudado. E isso em qualquer lugar, qualquer religião, não é verdade? Sim. Deus sempre está junto da gente, indicando, desde que a gente tenha fé e haja direitinho, né?
Não Exatamente. adianta ter fé e agir errado. É isso aí. A gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte, né, tia? É. Eu tô doida para ser esse pássaro aí, gente, que voa nos ares e não se lembra da terra e sobe sempre, né? Até se impregnar da verdadeira vida, né? Um dia a gente chega lá, né? Ô Lu, e um trechinho antes desse daí que você colocou, ele fala assim, né, ó. Se tiverdes amor, tereis colocados o vosso tesouro onde nem a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. É, Olha, né? esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas é difícil, né? Não é É não, difícil. Ju? Não Não é é não. não? É difícil. É Um difícil a pouco. pessoa. É difícil a pessoa que tem um vício deixar do vício. Isso é muito difícil. A gente qualquer vício. E a gente às vezes se preocupa pela droga, bebida, mas existem outros vícios que é muito difícil a pessoa deixar. Só com muito esforço, muita fé, ela consegue. E, e são esses aí que Deus e Jesus ajuda. Que Exatamente. E a gente lembrar, né, que nosso guia deve ser a esperança, né? Por mais difícil que as coisas sejam, né, a gente é eterno. Então, se a gente não conseguir hoje, a gente consegue amanhã, né? O negócio é a gente perseverar no bem e no amor, né? O caminho é o amor. E Deus nos dá muitas oportunidades. Nós que às vezes não sabemos aproveitar, não é verdade? Sim, tia. Aproveitemos hoje, né? Ai, Lu, mas Porque é tão gostoso ficar quietinho em casa. o Ju só quer saber de sossego. É tão Mas todo gostoso. mundo quer sossego. Todo mundo, Ju, todo Aí vem a mundo gosta de Luciana e fala: sossego. vamos fazer tal coisa. Eu, Luciana, fica quieta, pra quê? Aí ela vem, traz o evangelho e fala essas coisas. Aí quando eu quero ficar quieta, eu fico lembrando dessas coisas. Aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá pra ficar quietinho, né? Em algumas situações, né? É que assim, Ju, quando a gente fica muito quieto, a gente está perdendo a oportunidade de realizar, né? E É, a gente está aqui na vida para isso. Então, assim, eu nem acho que a gente faça muita coisa, não, viu? A gente devia fazer muito mais. Mas, assim, né? Vamos lá, o importante é não parar, persistir no bem, né? Afinal de contas, a NASA está lá esperando para ouvir nosso vídeo, né, tia? A tia Lúcia está esperando para acompanhar o Evangelho, a Fran. Todo mundo tem problema, né? E nem todo mundo tem os mesmos recursos, né, para resolver. Então, assim, a gente precisa um ajudar o outro, né? Porque tá todo mundo aí no mesmo barco, né? E tem muita gente, tia, que às vezes tem até problemas e não expõe, né? Não são tão visíveis aparentemente e são problemas sérios, né? Tem pessoas que nem a Luciana falou que tem recursos, consegue fazer, tem outras pessoas que não têm. Tem pessoas que podem, é, enquanto adulto, ir no psicólogo, conversar, né? Ter uhum, essa abertura. Tem pessoas que já não têm, né? Adultos, né? Não são crianças, são adultos como nós. E muitos encontram no Espiritismo, encontram em Cristo esse momento de se abrir, esse momento de exato. conversar. Por isso que é tão importante as igrejas, os templos de todas, né? Seja espírita, católica, evangélica, umbandista, todos, de alguma forma, estão fazendo o bem, não é? Quando a gente coloca que um Estão, adulto às vezes precisa conversar com alguém, é isso, né? E esses os centros, os templos têm essa oportunidade de abertura para tudo isso, né, Lu? A gente vai encerrar então, tá bom? E eu vou pedir para a tia Lúcia fazer a prece para a gente. Pode pode, ser, tia? pode. Tia, a senhora gostou de participar do Evangelho? Gostei, gostei sim. Só que eu acho que não participei muito, né? Porque eu não. Não, imagina, foi ótimo.
Ju, você gostou de participar do Evangelho? Eu gostei, Lu. Gostou da Eu participação da adorei a tia? participação da tia. A tia deu uma quebrada geral, que eu gostei, foi muito bacana. Muito gostoso, Obrigada, tia. Eu, obrigada. eu Vocês gostei. é que são muito bonzinhos. Venha mais, participe mais vezes com a gente, tia. A senhora fala que é tímida, mas não é não. Olha, trouxe bastante conhecimento e bastante coisa pra gente, né, Lu? Sim. Imagina, não tenho nada de conhecimento. Gente, então a gente vai encerrar agora, né? A tia vai fazer a prece para nós, para a gente aproveitar mais esses minutos. Tia, por favor. Tá. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, e pedir a Jesus que derrame as suas bênçãos sobre todos os doentes de todos os hospitais da terra e do espaço, que eles recebam as bênçãos de Jesus, suavizando as suas dores e sofrimentos. Te pedimos, Mestre amado, por todos os nomes que se encontram no livro da nossa irmã aí presente. Te pedimos pelos nossos amigos e inimigos, tanto encarnados como desencarnados. Te pedimos por todos os nossos combates, principalmente do Naufé e do Batuíra. Que Jesus possa derramar as suas bênçãos sobre essas casas, para que nós possamos estar sempre unidos, trabalhando e ajudando os nossos irmãos mais necessitados. Te pedimos, Mestre amado, pelo Joaquim, pela Delfira, pelo seu filho desencarnado recentemente, que ele possa ser encaminhado para lugares de tratamento, de cura, de ajuda. Te pedimos, Mestre amado, por aqueles espíritos bons que nos ajudam sempre, nosso anjo da guarda, nossos guias protetores. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que se dizem nossos obsessores, que eles nos perdoem e sejam levados para lugares de tratamento, de cura, de ajuda, de perdão, onde eles possam aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mestre, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Agradecemos por mais um dia de vida e por este evangelho que nós acabamos de conhecer agora. Muito obrigada, Senhor, que a tua paz caia sobre toda a humanidade hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tia, muito obrigada, viu? De nada, querida. Olha, a moça que foi comigo lá hoje, ela é um bandista, mas eu mostrei a casa e ela adorou. Levou uns papeizinhos daquele para distribuir para alguém e disse que quando abrir para avisar que a mãe dela é kardecista e que a Ah, mãe que quer legal. vir e tem amigo. Então, Tá tá ótimo. tudo assim, tudo encaixado. Ah, que Tá? bom. A gente não vê a hora de retomar. Assim que for possível, a gente faz isso e avisa todo mundo. Ju, muito obrigada. Tia, muito obrigada, viu? Obrigado, De Lu. nada. Obrigado, Bom tia. domingo para vocês. Gente, fiquem com Deus. Uma boa semana. Um grande abraço. Ponham um cobertor porque tá muito frio. E beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, Tchau. Ju. Tchau. Tudo de bom, gente. Fiquem com Deus.